Hernani Pinho, diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina. Primeira pergunta. Quais foram os caminhos que o trouxeram até ao ensino? Bom, o meu curso foi um curso vocacionado para o ensino, mas tinha a ambivalência de também ser vocacionado para o treino desportivo. O curso de licenciatura em Educação Física. Hoje em dia, o curso tem só uma valência, ou para o ensino especial, ou para a Educação Física, ou para o treino desportivo, ou para a dança. E eu apanhei uma fase em que o curso tinha todas essas valências, o que enriqueceu bastante o currículo. E eu tive a sorte de apanhar essa fase muito boa. E eu para a Educação Especial não tinha apetência, digamos assim. É uma área que eu respeito muito, mas acho que é uma área que é para pessoas que tenham mesmo essa vocação, essa sensibilidade e tenham esse gosto. Não era propriamente o meu caso. O desporto, sem dúvida, a dança também gostava bastante, e a escola, sempre gostei de crianças e de trabalhar com os jovens. E então fui buscar um bocadinho disso tudo ao curso, e comecei como professor de Educação Física, treinador de ginástica artística, que é aquela do cavalo com arções, das argolas, da trava olímpica, e professor de dança também, num grupo de dança, em vários grupos que tive de dança tradicional e popular. E pronto, foi assim que eu apareço na escola, como professor. Pergunta número 2. Quais as principais memórias que guarda dos seus primeiros tempos enquanto professor? Bom, eu parecia um miúdo ao pé deles, porque eu comecei a dar aulas, ainda estava no 3º ano do curso. E então houve situações que eu me lembro dos funcionários me mandarem embora. Porque eu parecia um miúdo, né? Era muito novo. E depois eu só lhes mostrava o livro de ponto e elas desfaziam sem desculpas. Depois, mesmo nas próprias aulas, era muito espontâneo e guardo muito essas memórias. Aliás, ainda hoje eu tenho contacto com alunos do 1º ano em que dei aulas. E muitos deles me dão-me os parabéns quando é o meu aniversário, e eu dou a eles também. Temos esse contacto através do Facebook. De vez em quando vimos pessoalmente. E curiosamente, no dia da Geografia, veio cá o Heitor Gomes, que foi meu aluno nesse 1º ano que eu dei aulas. E, portanto, mais uma vez nos encontramos, estivemos a conversar, a recordar esses tempos. E eu lembro-me que nas primeiras semanas de aulas, a aula de Educação Física, normalmente, não tem que começar assim, mas normalmente começa com um aquecimento, quase sempre é corrida à volta do campo. E eu corria com eles, não os mandava correr. E depois comecei a pensar, não aguento isto. Por um lado não aguento, por outro lado, uma aula, outra e outra. Eu chego à última aula do dia, eu faço ideia, os alunos não devem suportar o meu cheiro, não é? Porque ali 10 minutos a correr sempre, a pessoa sua, principalmente no verão, e depois fui percebendo, não é? Fui percebendo que não era um bom caminho. Mas isto só para perceber a ingenuidade de um professor tão novo que quase olha para os miúdos e se vê como mais um deles. E pronto, isto depois tem o outro lado bom, não é? Por um lado é a inexperiência, não é grande coisa, mas o lado bom é nós afetivamente nos ligarmos muito a eles. E isso faz mais de metade do caminho para a eficácia daquilo que a gente lhes quer transmitir, quer ao nível das aprendizagens, quer ao nível dos valores. E, portanto, eu sentia-me como peixe na água, naquele ano em que me estreiei numa escola no Barreiro, a escola da Quinta Nova da Telha. Como é que surgiu a possibilidade de se tornar diretor de um agrupamento de escolas? Bom, eu caí de paraquedas neste agrupamento, como se costuma dizer. Não tenho problema nenhum em assumir isso. E foi um colega que fez comigo o curso de Gestão e Administração Escolar que me lançou esse desafio. Eu, na altura, estava tranquilamente na Escola Secundária do Restelo. Era muito feliz na Escola Secundária do Restelo. Tinha um horário com 14 horas letivas, né? Já apanhei essa fase. E ia à escola 4 vezes por semana. Tinha as turmas que queria, tinha praticamente a mancha horária que queria, dava-me otimamente com os meus alunos, dava-me muito bem com os meus colegas, jogava o meu golfe praticamente, se não era todos os dias, era dia sim, dia não, portanto tinha uma vida de príncipe. E eu disse ao Evenor, só se eu não tivesse bom da cabeça é que eu metia numa coisa dessas, uma escola que eu não conheço ninguém, a responsabilidade que é ser diretor, mas ele insistiu.
Ele insistiu bastante e acabou por ser muito persuasivo. E na altura o argumento era que esta escola, a dada altura, não conseguia fixar uma liderança. E percebia-se que era importante que viesse alguém de fora, com todos os riscos que isso tem, mas que viesse alguém de fora que pudesse estar equidistante dos problemas, equidistante das pessoas e que tivesse alguma sensatez para apresentar um projeto bem intencionado que, em função da caracterização que fizesse do agrupamento, relançasse, acabasse por ser também um fator de motivação para as pessoas. E pronto, ele acabou por ser muito insistente e eu acabei por aceder, apresentei o projeto, eu e mais 3 colegas, e pronto, e acabei por convencer o Conselho Geral de que era a pessoa certa, e é assim que eu apareço neste agrupamento. Quais são os maiores desafios que um diretor enfrenta nos dias de hoje? Esta tem pano para mangas, não é? Bom, para ser mais ou menos sintético, começa por ter que trabalhar com quem lhe aparece na frente, ou seja, nós não escolhemos as pessoas com quem queremos trabalhar, nem ao nível dos professores, nem ao nível do pessoal não docente. Isso tem um lado mau. Por outro lado, tem um lado bom, obriga-nos a nos adaptarmos a pessoas cujo perfil nós à partida não escolheríamos. Mas já tivemos agradáveis surpresas e isso também nos obriga a alguma humildade e isso não é mau. Portanto, este é um lado difícil, é um desafio, é a nossa capacidade de, independentemente do perfil da pessoa que nos aparece, nós conseguimos extrair dessa pessoa o melhor que ela tem e pôr isso ao serviço dos alunos, que é o grande mote para nós, é servir os alunos. E esse é um desafio difícil. Mais difícil ainda é enfrentar a tutela, e hoje em dia, e com o contrato interadministrativo, nós temos, posso dizer assim, 2 tutelas. O Ministério da Educação, com os seus diferentes órgãos, e a Câmara Municipal de Oeiras. Isto obriga a muitas solicitações, muitas respostas, porque às vezes duplicamos as respostas, aquilo que antigamente era só o Ministério a perguntar, agora é o Ministério da Educação a perguntar e é o município a perguntar. No caso das greves é a tutela, é o município, são os sindicatos, toda a gente faz perguntas e plataformas para os diretores preencherem. E esse é um outro desafio, que é a gestão do tempo. Porque eu não abdico de ter tempo para a família, não abdico de ter tempo para os amigos e não abdico de ter tempo para mim. Porque se eu prescindir disto, eu começo a ser pior diretor. Inconscientemente, óbvio, mas começo a ser pior diretor. Porque se eu não estiver bem comigo, eu não consigo potenciar as qualidades que tenho algumas, não é? E só o consigo fazer quando me sinto confortável em casa, quando me sinto confortável a jogar com os meus amigos, seja o meu futebol, seja o meu golfe, e quando olho para os meus filhos e me sinto em paz. Aí eu chego à escola com um prazer enorme e venham os desafios todos. Umas vezes resolvemos bem, outras vezes nem por isso, mas faz parte, a vida é assim mesmo. Depois os pais. Nós temos sorte com a generalidade dos pais, nós aqui em Santa Catarina, mas há pessoas que nos desgastam muito, porque os pais tornaram-se muito exigentes. Eu não sei se posso dizer legitimamente, porque há fronteiras e há limites para tudo. E há graus de exigência que ultrapassam tudo o que é razoável. E depois às vezes é uma questão de trato. Alguns pais abordam-nos como se nós fôssemos os servos, não é? Temos a obrigação disto e de mais tudo o resto que eles entendem. E nem sempre a abordagem é mais correta. Isto desgasta bastante. Ou seja, há muitos diretores que conseguem pôr uma barreira de gelo e saem para casa e não vão nada incomodados com isso. Eu não consigo. Eu se tenho uma situação qualquer, um frisson qualquer com um encarregado de educação, eu não vou bem para casa. Depois chego a casa, é claro, tenho que me blindar, não é? Mas a verdade é que eu dou por mim a dormir pior
e a trazer isso no dia seguinte, embora acho que consigo que isso não me perturbe ao ponto de prejudicar o trabalho. Mas não consigo fazer como certos colegas que põem para trás e não querem saber. Gosta, gosta, não gosta, não gosta. Eu fico a pensar naquilo. E isso acaba por me desgastar mais. Portanto, assim, de forma resumida, digamos que os desafios são estes. Temos que trabalhar com quem nos aparece, temos que dar resposta a uma tutela que trata muito mal, os diretores e os professores. Está sempre do lado dos pais. Quando tem que optar, nunca está ao lado dos professores e muito menos ao lado dos diretores. Está invariavelmente ao lado dos encarregados de educação. Isto é vergonhoso e isto tem que ser dito com toda a clareza e eu assumo isto perante quem quer que seja. Eu podia contar aqui episódios com colegas meus, poderia contar um ou outro que se passou comigo e vou assim muito rapidamente. Houve o atrevimento de, numa pergunta que me foi feita, a propósito de um recurso de notas, eu respondi e na resposta nós estamos à vontade. Eu estou a falar com uma pessoa do Ministério da Educação, penso que estou à vontade. E não quer dizer que eu não assuma tudo aquilo que estou a dizer à frente do encarregado de educação. Assumo na totalidade. A questão aqui é que poderia dizê-lo de outra forma. Nesta situação em concreto, o que eu disse foi que, olha, passou-se isto assim assim, e em relação a este encarregado de educação já há este histórico, isto. Ora, se eu soubesse que aquele e-mail ia ser transcrito para o encarregado de educação, eu não falava do histórico, porque o histórico não é para ali chamado. O histórico foi só para ajudar o Ministério da Educação a perceber o enquadramento e a perceber o perfil de encarregado de educação que está ali. Não era para acontecer o mau gosto de, olha, está aqui a resposta do diretor, copy-paste, e depois foi dada com o meu conhecimento. Eu fiquei aterrado. Quer dizer, isto é uma coisa que não se faz, isto é de um mau gosto enorme. E a tutela trata-nos assim. E trata mal também os professores. Em situações em que haja um litígio, ou uma desavença, ou um desacordo entre um professor e um encarregado de educação, ou entre um funcionário, seja ele administrativo, seja ele operacional, com um encarregado de educação, nem é na dúvida, é preponderantemente o Ministério da Educação põe-se ao lado do encarregado de educação. E isto ajuda a fragilizar-nos. E isto é muito grave. Que balanço faz destes 18 anos enquanto diretor do agrupamento de escolas de Santa Catarina? Bom, isto então ainda tem mais pano para mangas, porque eu diria que foi dos passos mais acertados que eu dei na minha vida, porque fui muito bem recebido, tive essa sorte, tenho o privilégio de interagir diariamente com grandes professores muito bons, pessoas com uma enorme disponibilidade para trabalhar, muito bons profissionais, pessoas leais, pessoas com sentido crítico. A lealdade não quer dizer servilismo. E, portanto, pessoas que me ajudam a cada dia a ser melhor. A cada dia me estimulam para eu refletir sobre tudo aquilo que faço. E pessoas que eu sei que, se precisar, estão ao meu lado. E isso é um privilégio, é uma sorte. Portanto, como eu disse, há relativamente pouco tempo, eu posso dizer que fiz amigos durante estes 8 anos. Eu fiz amigos aqui na escola. E digo com um orgulho enorme, e recentemente na tomada de posse, o Conselho Geral surpreendeu-me com, não quer dizer com uma homenagem, de uma forma pouco normal. Eu conheço muitos casos em que os Conselhos Gerais aquilo parece um saco de gatos. Ou é as associações de pais contra o diretor, ou é os funcionários contra não sei quem. Portanto, aquilo é tudo menos uma reunião em que se busca apenas o interesse superior dos alunos e do agrupamento. Nas nossas reuniões de Conselho Geral, quer com o Presidente Jorge Marrão, quer com o Presidente Amândio, quer com a Presidente Céu Valente, acho que não houve mais nenhum, comigo foram só estes 3. As coisas sempre foram dirigidas com grande elevação, o debate sempre foi muito construtivo e portanto, aí eu também sou um privilegiado. Depois sinto-me respeitado pelos alunos, sinto-me acarinhado pelos colegas, sinto-me muito acarinhado também pelos funcionários. Portanto, o que é que eu quero mais? Não é? Portanto, tenho a tutela, tenho alguns pais, que é uma minoria, se calhar 4, 5%,
Mas depois tem este lado bom, que é o dia-a-dia com os colegas, de quem eu gosto bastante. E claro que há pessoas que se calhar preferiam ter outro diretor, mas isso é como tudo. Não conseguimos agradar a todos, mas de forma geral eu sinto-me tranquilo em relação ao tipo de relação que tenho com a generalidade das pessoas. Como é que imagina o futuro da educação no nosso país? Estas perguntas vão sendo cada vez mais com muito pano para mangas. O futuro da educação do nosso país não pode ser desligado daquilo que será o futuro do nosso país e da sociedade em geral. E não quero ser velho do Restelo, mas não antevejo dias fáceis, porque a sociedade está muito complexa. Antigamente era tudo mais linear, até nas questões mais elementares. Questões como, por exemplo, o CIADAP, a avaliação de desempenho docente, foram questões que armadilharam o clima de escola. As questões mais recentes das identidades de género, aquela história dos miúdos poderem escolher o nome pelo qual querem ser tratados, de se estar a preparar aí uma liberdade dos alunos escolherem o balneário onde se querem vestir, isso tudo introduz muita entropia no sistema. E eu acho que o Ministério da Educação tem que repensar o paradigma que quer para a escola, e agora centrando mais na questão da educação. Não acredito que aquilo que se fala da digitalização do ensino, não acredito que vá para a frente. Eu acho que vamos acordar a tempo de perceber que, se nós desumanizarmos as escolas, estamos a comprometer o futuro da sociedade. Portanto, o digital deve estar ao serviço dos professores, mas os professores são a peça fundamental disto. Eu continuo a achar que os professores são o centro de qualidade e são o órgão vital de uma escola. Nós trabalhamos para os alunos são o mais importante que uma escola tem. Mas os professores, se não forem os professores, isto não anda para a frente. E, portanto, nós não podemos pensar em aulas à distância, não podemos pensar no digital, em aulas gravadas, porque é uma coisa muito mais impessoal. E as tecnologias, se nós não nos pusermos, digamos assim, se nós não nos pusermos numa posição em que acabemos por confundir as coisas e só pensemos naquilo que é o desenvolvimento da sociedade ao nível da economia de recursos financeiros. Vamos pensar as coisas assim. É um investimento, a questão das tecnologias, como foi a questão da industrialização, da mecanização do trabalho, isso tudo. E se pensarmos a digitalização como uma via para poupar uns euros, falar assim de uma forma mais clara, nós vamos espetar-nos. Isto não vai correr bem. Portanto, eu tenho esperança que ainda acordemos a tempo, mas não estou a gostar muito do caminho que isto está a levar. As questões das identidades de género estão a ser muito difíceis de gerir. Nós já temos aqui uma situação, tenho uma carta do encarregado de educação que está a pedir para o seu educando ser tratado por um determinado nome que não vem no cartão de identificação. E depois cita a legislação, que aí, isto aqui é que nos acaba por nos constranger, porque nós temos que estar, não é? Para todos os efeitos, temos um patrão, digamos assim, ao qual temos o dever também de lealdade. E estamos um bocadinho condicionados por aquilo. Mas pergunto eu, até isso para o próximo mês ela resolver arranjar outro nome? Nós temos que estar sujeitos a isso? Os professores têm que estar sujeitos a isto? E depois, se decidir que não é uma pessoa, que é uma galinha, nós temos que estar sujeitos a isto? E interessa estar a educar uma criança num jardim de infância, a colocar questões como: sentes-te mais atraído por rapazes ou raparigas, a crianças de 7 anos e de 6 anos? E estar a dizer ao Pedrinho se pode sentir à vontade, se quiseres trazer uma saia amanhã, não há problema nenhum com isso. Isto é terrível, aquilo que está a acontecer em algumas escolas do país. Felizmente, na nossa, estamos serenos em relação a essa parte. O conceito pedagógico também não se revê nisso. Mas é preciso nós acordarmos a tempo.
qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? Vamos lá ver. Eu não sou um grande leitor. Também não tenho muito tempo para isso. Né? Houve uma altura, enquanto era treinador, lia livros técnicos. Né? Eu tive 17 anos no treino desportivo, tive 7 anos num clube mais modesto, um clube de bairro, que era o CCR, ali na zona da Ajuda em Alcântara, e depois tive 10 anos no Sporting. E só saí do Sporting porque o estádio foi abaixo. Nós treinávamos num ginásio que era debaixo das bancadas, e com os novos estádios do Euro 2004, aquele estádio foi abaixo, ficámos sem um local de treino, e eu nem sequer ponderei ir para o outro lado. Portanto, fechei a carreira de treinador. E agora perdi-me. E agora já não sei do que é que estava a falar. A pergunta... do livro. Pronto. A questão do livro. Eu, por falta de tempo, nunca desenvolvi grandes hábitos de leitura na fase adulta. Enquanto criança e adolescente, devorava livros. Principalmente a banda desenhada, papava aquilo tudo. Não li muita coisa. Li livros como o Papillon, Os Miseráveis, O Banco, que é a continuação do Papillon, li O Velho e o Mar, O Pé de Laranja Lima, ainda dos tempos de estudante, e o Ivanhoe, muitos outros. O Velho e o Mar, sim, já falei. E li este livro, que é O Escutas é Ninguém. Este livro não tem nada de especial. É do Guilherme Reis e faz-nos perceber o quão insignificantes nós somos. E a escolha foi nesse sentido. Nós às vezes achamos que somos muito importantes, mas nós, dentro da humanidade, somos pequenas peças. E de vez em quando devemos ter essa consciência. Não quer dizer que cada um de nós não tenha um papel importante a desempenhar, mas temos que nos manter à dimensão que somos. Há toda uma envolvência à nossa volta. Muitas outras pessoas com tantas ou mais qualidades que nós. E este livro ajuda-nos a descer um bocadinho à terra. O seu nome, Escutas é Ninguém, diz tudo. E é muito sobre isso. É um livro que está todo sublinhado, que está todo marcado. Não é nada de especial, mas foi um livro que eu fiquei com ele na retina. Tanto que eu trago aqui. Depois também trago aqui uma coisa que é, ainda a propósito, eu devia ter respondido a isto na pergunta de como é que têm sido estes 8 anos. E quando eu falava que tinha o privilégio de sentir acarinhado pelos professores e funcionários, eu trago aqui uma coisa que me ofereceram hoje. A Dona Lourdes, funcionária, ofereceu-me este quadro feito por ela. Ela sabe que eu sou todo sportinguista e ela ofereceu-me este quadro. Portanto, isto é feito de miçangas, uma a uma, colocadas pela Dona Lourdes. Pronto, e depois o que é mais extraordinário é que eu de vez em quando recebo estas coisas e percebo tão facilmente que isto é dado de forma espontânea. Ou seja, as pessoas fazem isto, não estão à espera de nada em troca. E isso dá-me uma satisfação enorme. É algo que me enche a alma. E, portanto, foi a Dona Lourdes. Poderia ter sido outra pessoa, claro que lhe agradeci muito, mas é uma sorte estar aqui, nesta casa. E, como eu disse, foi um dos passos mais acertados que eu dei na minha vida. Qual é a sua palavra favorita? Bom, eu, como disse no início, eu vi as entrevistas todas, dos colegas que estiveram aqui na Biblioteca Com, não falhei uma, e vi todas na íntegra, com muito gosto. E se eu tivesse que escolher, escolheria algumas palavras que outros colegas já escolheram. Eu não tenho uma palavra preferida, sinceramente não tenho. Posso destacar duas. Uma, a partilha. Acho que é muito importante. Na alegria e na tristeza, na dor, é sempre importante nós termos com quem partilhar. Mas escolho a palavra, será que me pede para escolher? Eu escolho a palavra filhos. Porque eu tenho 3 filhos que me orgulham muito. E foram pessoas perfeitamente intervenientes naquele momento que o Conselho Geral quis formalizar a minha tomada de posse. Eles estavam lá, estava lá a minha mulher também, e praticamente tudo o que eu faço na vida é inspirado neles 3. Eu não sou pessoa de me comover muito. É difícil porem-me nesse estado, mas não quer dizer que não sinta. Até há pessoas que nos funerais, por exemplo, choram e gritam, e há pessoas que não exteriorizam dessa maneira, que não quer dizer que sintam menos. E, portanto, eu, apesar de não ter tido uma reação por aí além, se calhar as pessoas esperavam outro tipo de reação, mas a verdade é que os meus filhos, para mim, são
o maior tesouro que eu tenho na vida. Portanto, a palavra escolhida é filhos. Muito obrigado.